E a pergunta foi da Júlia Carvalho. Ela falou exatamente assim, ela perguntou: você acredita que quando Jesus curava, o poder estava nele ou na pessoa que acreditava, né? E só de a Júlia já fazer essa pergunta, porque ela entende dos paranauês, né? E aí, para responder isso, aqui na Bíblia tem várias passagens relacionadas a isso, né? De Jesus fazendo curas e tudo mais. E eu escolhi uma dessas passagens que mostra muito claramente esse processo, tá? Tá aqui em Marcos 5, do 24 em diante. Então eu vou ler aqui a passagem e depois vou conversar com você sobre aqui a minha visão dentro disso, tá? Diz assim, olha: e certa mulher vítima... E Jesus foi com ele e muitas pessoas o seguiam e o apertavam. E certa mulher, vítima de um fluxo de sangue, que havia 12 anos. E tinha sofrido muitas coisas de muitos médicos e tinha gasto tudo o que ela tinha. E não tinha melhorado, mas antes cada vez pior. Ou seja, ela estava cada vez pior. Quando ela tinha ouvido falar de Jesus... É isso mesmo. Quando ela tinha ouvido falar de Jesus, veio por detrás comprimida e tocou na sua veste. Porque ela dizia, olha o ponto, porque ela dizia: se eu somente tocar nas suas vestes, eu serei sã. Imediatamente, a fonte do seu sangue secou, e ela sentiu no seu corpo que já estava curada daquela aflição. E Jesus, no mesmo tempo, no mesmo instante, sabendo que saíra virtude de si mesmo, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: tu vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver aquela que tinha feito isso. Mas a mulher, atemorizada e trêmula, sabendo o que havia feito ela, aproximou-se e caiu no chão diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te sarou. Vai-te em paz e ser curada desta aflição. Bom, essa eu acredito ser uma das passagens mais conhecidas, né, no que diz respeito à cura de Jesus. E quando a gente vê aqui a passagem, a resposta à pergunta da Júlia já é muito óbvia, né? Olha só como é que a resposta é óbvia. Vamos ver como é que ela começa a ficar óbvia aqui. Olha. Então a mulher estava lá com aquele sofrimento, e aqui ela fala: olha, quando ela tinha ouvido falar de Jesus, ou seja, ela tinha ouvido falar, falou: poxa, eu ouvi falar que esse homem cura. Eu ouvi falar que esse homem cura, né? E aí, ela tocou nele. E aí, olha só, Jesus falou, né? Quem me tocou? E aí os discípulos falaram: pô, como assim quem te tocou? Você tá cheio de gente aqui, como assim? Né? E aí ela falou com ele, né, que era ela e tal, e ele falou claramente: a tua fé te curou, ou a tua fé te salvou, etc. Cara, então, olha só como é óbvio isso, né? Então, essa passagem, ela mostra claramente que quem curou a mulher foi a fé dela em Jesus. Jesus serviu como um placebo, vamos dizer assim. E quando fala assim, tem as pessoas que são, né, que qualquer coisa que você fala relacionada a Jesus e Deus, elas ficam histéricas, mas aqui não tem nenhum demérito, tá? Não tem nenhum demérito. Mas ele mesmo disse isso: a sua fé te salvou. Então, o que fez ela curar foi: eu acredito que se eu tocar nele, eu vou ser curada. E aí, de fato, foi, né? Se a gente for pegar outros exemplos, tem uma passagem que fala de Jesus que curou um cego. E ele falou a mesma coisa. Antes de curar, ele inclusive perguntou: você acredita mesmo que eu posso te curar? E o cego falou: acredito. Então, sua fé te fez ficar bom. Tem uma passagem que eu lembro também que fala de Pedro, né? Jesus estava lá andando nas águas e tal, e aí ele chamou Pedro. Inicialmente ele teve fé,
Ele começou a andar e depois ele afundou. E Jesus falou: você afundou porque você não teve fé. Então foi Jesus que fez ele andar? Não. A fé nele, a fé dele, que ele poderia andar sobre as águas, fez com que ele andasse. É assim. É assim. Cara, já aconteceu tudo quanto é cura, de tudo quanto é jeito que você imaginar. Foi uma pessoa ou algo específico que curou? Não. Sempre é a crença da pessoa. No livro Poder do Subconsciente tem lá um homem que foi curado achando que tinha tocado na cruz verdadeira. Né? Ele era muito católico, ele estava muito doente, o filho dele inventou para ele uma história. Chegou com um pedaço de madeira e inventou uma história. Ele era muito rico, o filho dele falou: olha, eu consegui comprar um pedaço da cruz verdadeira onde Jesus foi morto. Se você tocar aqui, você vai ser curado. O que aconteceu? Ele tocou e foi curado. Então, isso mostra o poder da consciência. O que faz com que as coisas aconteçam é a sua fé naquilo, independente de onde seja a fé. Seja em Deus, seja em Jesus, seja num pedaço de madeira, seja em qualquer coisa que você imaginar.